Então, essa parte aí, que é mais desafiante, não é? Buscar em mim todas as coisas que eu entendo que é sombra, que eu entendo, tá? E a gente sempre sabe, não é? Então, o seu eu sempre vai dizer para você, porque quando você reconhece essas sombras, é, você começa a buscar para que elas servem, tá? Então, anota aí o seu passo a passo. É você com você mesmo, tá? Não precisa falar isso para ninguém, porque o outro vai julgar. E o julgamento aqui não é importante, porque você também não está se julgando, tá? Mas buscar quais são as suas sombras. Trabalha com algumas, umas três, umas duas, para não ficar muito pesado para você ir pouco a pouco, né? Mas se você achar que aguenta, vai fundo. Para que elas servem, né? Então, qual a utilidade dessas sombras? Sempre vai ter, tá? Não adianta, sempre vai ter uma utilidade, não é? Bom, porque quando você vai entender um pouco delas, porque quando você tiver que usar de novo, você vai saber para que, né, ela vai servir de novo, não é? Para que ela serviria para mim e para o outro, porque tem essa também tem o outro, né? Porque toda a escuridão, na verdade, é algo útil, é muito útil. Não fica pensando que é inútil a escuridão. Não fica pensando, porque é uma constituição da própria Terra, não é? Então, a escuridão ela foi construída para a transcendência. Então, para você experimentar, para você entender, para você sentir e depois para você transcender, tá? Então, por quê? Porque a experimentação inevitavelmente vai nos levar para a transcendência. Não tem coisa do passado que você já sentiu, que era denso e que você já transcendeu? Nossa, eu tenho várias assim. Procura lembrar isso também, para você trazer para o seu consciente o entendimento disso que eu estou falando aqui, tá? Então, quando você reconhece para que ela serve, é aí que você transforma. É aí que vem a transformação. E isso é um atributo para a nossa iluminação. É através disso, tá? O Matias de Stefano, ele diz uma coisa bem interessante, que ele diz que os humanos estão acostumados a ser como a lua, né? Que é o quê? Um ser emocional e sem brilho próprio, que vive do brilho dos demais. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, de uma forma mais leve, né? Bom, um dos nossos objetivos aqui é aprender a brilhar por si mesmo, né? Para poder se irradiar de você mesmo. Primeiro ponto, irradie-se de você com a sua luz, com a sua sombra. Irradie-se de você, né? Mas isso, irradiar-se de si, é algo que muito tempo atrás nos proibiram, né? A gente já está acostumado a viver na proibição de ser você mesmo, de ser a sua própria luz. Culturalmente a gente foi proibido, né? Então, por que a gente foi proibido? Porque a ferramenta central para fazer com que você se ilumine se chama ego. E o ego, ele é muito mal entendido, né? Então, os psicólogos que entendem bem sobre isso, né, que podem explicar melhor, e em que ponto o ego é importante, porque ele também é estruturador, ele estrutura, né? Então o ego é como se fosse, vamos dizer, a gente está falando de alquimia, né? O ego é a pedra filosofal sobre a qual se constrói toda essa realidade que nós estamos falando aqui. É o ponto principal da gravidade. É a partir deste ponto, perdão, é a partir deste ponto que as coisas se transformam, que as coisas surgem, né? Que a sua vida flui. Então, tudo que está ao seu redor, como eu sempre falo, que é 100% responsabilidade sua, porque é você que cocria tudo, é a partir de um ponto central, que é o ego. Então, curar a nossa relação com o ego significa entender melhor como que é a atuação dele, não é? Para que você viva plenamente o que você é, tá? Então, ninguém nunca vai acabar com o ego, mas se entender para poder equilibrar o que o ego tem também de importante, não é? Para você viver plenamente quem você é e aí você brilhar, não é? E também brilhar
Não significa que você tem que estar pendente do outro para brilhar, não é? Mas brilhar da sua própria energia como o sol. Mas também eu vou falar um pouquinho da energia da lua, não é? Porque quando você começa a brilhar como o sol a partir de você, você não pode se esquecer também de brilhar como a lua, tá? E como brilhar como a lua? A lua, ela é um ser que não tem a luz própria, não é? Por isso que a lua representa a sombra, não é? A emoção. A lua, ela reflete a luz do sol. Então ela necessita da luz do outro para brilhar. Em que sentido? Vou te explicar, né? Porque a gente está falando aqui, você só precisa de você e agora vem dizer que tu precisa da luz do outro. Vou te explicar, calma aí, tá? O que significa isso que eu estou falando? Significa que uma coisa é brilhar por mim mesmo. E a outra coisa diferente é eu achar e acreditar que eu preciso da luz do outro para brilhar, e que também só o meu brilho é importante. Aí que tá a grande pegada, tá? Só é o meu que é importante? Não. Então, quando eu digo eu preciso, entre aspas, da luz do outro para brilhar, significa dizer, considerar que o brilho do outro é importante para me iluminar também, né? Porque se eu acredito que só o meu brilho que tem importância, então eu vou estar ligado apenas a um ponto de vista, né? Apenas a uma perspectiva. Então, é só o meu brilho, é só o meu ponto de vista. E quando eu começo a aceitar que o brilho do outro me ilumina, tá? Que é diferente de eu depender do outro para brilhar, mas não, o brilho do outro me ilumina também, tá? Porque se eu lembro que a lua também brilha através do sol, que é a luz do outro, vamos dizer assim, eu lembro também que é importante prestar atenção ao que o outro tem para me entregar, né? Para entregar para mim, para eu aprender também a brilhar com o brilho do outro e não entender que eu necessito, não é? Que sem o outro eu não vou brilhar, não é nada disso. Então eu tô falando isso, estou visualizando a Terra. Eu estou visualizando a Terra, imagina a Terra com todos os seres humanos, ou pelo menos a maioria deles, né, para formar uma massa crítica de pessoas que brilham por si e que considera a luz do outro para se iluminar também, né? Imagina vários pontos de luz no planeta. Isso que traria, sim, um equilíbrio para o nosso planeta. As pessoas falam tanto de luz, luz, a Terra precisa de luz, e você fica só evocando a luz, luz. Só que essa luz e esse brilho só vai surgir a partir de você, quando você integrar essa parte mais densa, essa sombra, considerar a sombra. Porque aí sim, não é? Você vai entender que nós brilhamos a partir da integração desses dois aspectos, não é? Assim como é necessário para a nossa existência aqui na Terra, o Sol e a Lua, não é? Então, a gente não fica no dia permanentemente, não existiria vida. Então, não desconsidere a sombra, não desconsidere a sombra, não queira colocá-la embaixo do tapete. E hoje é um dia de você refletir sobre isso e você dançar com a sua sombra e dar risada, não é? Daquelas vezes que você agiu de tal forma X, não é? Que você sentiu aquilo, que você perdeu as estribeiras, começou a gritar. Então, baila com a sua sombra hoje e integra essa sua sombra. Começa a perceber por que ela é importante para você e para o outro, não é? Porque ela vem, porque é assim que a gente aprende, não é? A gente aprende com as nossas sombras e com a sombra do outro também. Nós aprendemos com isso, tá? Mas você não precisa de ninguém para brilhar. Não precisa de ninguém para brilhar, mas você precisa da luz do outro também para iluminar-se, ok? Hoje é um dia de reflexão, porque hoje é um dia que vai vibrar muito a sombra aí. Convido você às 10 horas do Brasil, creio eu, a fazer essa meditação de pré-alinhamento com o Matias de Stefano. Pode ser que você que não entende o espanhol, né? Ele vai falar em espanhol e inglês, mas mesmo que você não entenda 100% o que ele está dizendo, mas você vai estar conectado a essa rede, e isso é importante. Você está conectado neste momento que ele começar, eu vou participar também,
de estarmos conectados a essa rede, que é uma rede de conhecimento de luz e de sombra também, porque aqui o nosso desafio é encarar e entender a sombra, ok? Bom, desejo que você tenha um bom dia, um bom eclipse, compartilha aí as suas fotos, tá? E vamos continuar conectados aqui com esta rede de informações. Um beijo!